Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal que está aqui escutando. Esse aqui é o segundo episódio dessa nova série do Pod Pós, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Meu nome é Gabriela, eu estou aqui hoje com convidados muito especiais para falar de um assunto que não sai da boca dos estudantes, dos cientistas, dos pesquisadores e tem levantado muitas questões. É a soberania digital a partir do advento da IA. É chat GPT, é novelinha de TikTok, a IA tá em tudo. Mas aqui a gente quer entender como que ela está impactando a soberania brasileira e a nossa ciência e nossa tecnologia. Para falar comigo hoje, eu estou com alguns convidados especiais. Primeiro, o embaixador Eugênio Garcia, que é diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual do Itamaraty. Boa noite, Eugênio. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. A gente que agradece. Aqui do meu lado está Hugo Valadares, que é do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI e fez questão de eu lembrar vocês que foi diretor e presidente da NPG. Uma honra, Gabi. Fico tão feliz de ver a NPG fazendo podcast. É. Que legal. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a digital e é um prazer imenso estar aqui. Obrigado. Obrigada eu. E, por fim, que também já esteve aqui nas trincheiras da NPG, já se doutorou e hoje é uma grande comentarista política e está aqui para falar um pouco desse cenário internacional da soberania digital, Amanda Harumi. Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada à NPG, essa entidade tão importante de luta e atual, que está sempre debatendo o futuro do Brasil e da juventude. Eu acho que é isso. Inclusive, hoje estamos aqui para falar desse tema que é muito atual. E eu queria começar a nossa conversa pelo embaixador. Embaixador, o Itamaraty tem feito esforços novos para trazer o que a gente estava até brincando aqui antes, que é essa diplomacia tech. Que é essa diplomacia que vai pensar a tecnologia como uma parte do trabalho que a gente tem que fazer com os outros países, nossas relações. Eu queria que você trazesse um pouco para a gente qual que é a importância mesmo da gente estar falando sobre tecnologia e IA no contexto de uma soberania nacional, no contexto da nossa relação com outros países. Então, muito obrigado. Nós temos feito um trabalho no Itamaraty que é a diplomacia da inovação, porque o nosso foco sempre será, sobretudo, desenvolvimento econômico, social, tecnológico do país. Então, essa é a prioridade e é a versão brasileira do que seria lá no exterior, diplomacia de tecnologia, que eles costumam usar o conceito de tech diplomacy. Mas nós temos essa perspectiva de país em desenvolvimento, que o Brasil tem seus próprios problemas para resolver, e nós temos, então, que encontrar soluções de acordo com as nossas capacidades. Então, você mencionou soberania digital, que é um termo que ainda não está muito bem definido, porque cada um pensa uma coisa sobre isso, né? Podemos até dizer assim que isso tem a ver com a autodeterminação de cada país de desenvolver, regular e controlar o seu próprio destino digital. Agora, na prática, você tem muitas maneiras de fazê-lo, né? Então, o que é a nossa preocupação, essa leitura que a gente faz do cenário internacional, onde se desenvolve a diplomacia, é que nós estamos vivendo um ambiente externo mais hostil, mais perigoso. Vocês têm visto aí as guerras acontecendo, né? E uma tentativa de enfraquecer as Nações Unidas, o multilateralismo está em crise. Então, isso nos dá menos instrumentos, sobretudo para os países que não são potências militares ou não são potências tecnológicas de primeira grandeza, que aí, nesse caso, estariam apenas duas, né? Que seriam os Estados Unidos e China, né? Que estão numa espécie de guerra fria tecnológica, uma disputa pela supremacia global. E muitos países não estão participando dessa disputa, mas sofrem as consequências disso. Você se lembra que há um tempo atrás se falava muito em desacoplamento, que é aquela ideia que os Estados Unidos iriam se desvincular da China para justamente pensando num futuro cenário de conflito, né? Então, ter menos uma interdependência com a economia chinesa, o que é bastante difícil de executar na prática. Hoje em Depois dia, de né? décadas de globalização e de integração da economia mundial, como é que você vai desacoplar uma economia da outra, ainda mais no caso China e Estados Unidos, né? Então, o que nós estamos vendo é uma tentativa de vários países, inclusive potências médias, né, de buscar reduzir riscos. Porque se esse cenário é mais complexo e nossas vulnerabilidades ficam mais expostas.
Naturalmente, não é segredo nenhum que o Brasil não tem um ecossistema digital soberano hoje. Então, nós temos que tomar ações que mudem esse quadro, que não vai ser no curtíssimo prazo. Você pode tomar algumas ações imediatas, mas que isso só vai tendo um efeito médio e longo prazo. Mas inação não é uma alternativa, Uhum. porque diante disso nós temos que reduzir riscos e as nossas vulnerabilidades. Então, eu acho que o grande desafio agora é que dentro do próprio governo, né, você ter uma ação coordenada de todos os órgãos, né, ministérios, etc. Temos uma parceria muito forte com o MCTI, o Itamaraty, nossas agendas convergem muito. Então, você ter ações que vão tentar atacar cada um desses problemas, que nós estamos falando aqui de infraestrutura digital, vamos falar de data center, semicondutores, supercomputadores, mas nós estamos falando que realidades que vão do fundo do mar, dos cabos submarinos até o espaço, que são satélites de telecomunicações. Então, a infraestrutura digital é muito amplo. Ao mesmo tempo, você tem questão dos dados, né, de proteção dos dados, mas também a soberania sobre os dados, que não pode ser só nominal, ela tem que ser operacional, tem que ser efetiva, né, de controle dos seus dados, sobretudo nos casos de nuvem de governo, né? Então, você vai tendo, para cada um desses desafios, né, necessidades específicas. E aí, nisso que a gente vai poder discutir hoje, como é que a gente sai disso, não que a gente vai resolver em pouco tempo, mas que você vai construindo soluções para você ter um fortalecimento das capacidades internas, mas com cooperação internacional. Porque não estou falando aqui de soberania digital para fechar as fronteiras, para isolar o país, seria a gente se desacoplar da economia mundial, que não faz nenhum sentido. Então, você pega empresas de sucesso, como a Embraer, né, produz aviões, é perfeitamente integrada nas cadeias de suprimento da aviação. Então, os componentes dos aviões vêm de várias partes do mundo, e é assim que funciona. Então, não será uma autarquia, né, vai ser uma forma de você conseguir boas parcerias com países dispostos a também negociar, e muitas vezes pode ser o caso de renegociar as relações com o Brasil com base nas nossas necessidades atuais. Porque às vezes, 10 anos atrás, você podia assinar um contrato e estava tudo certo. Hoje, nós temos necessidades específicas. Então, você fala de soberania de dados. Se não tiver, eu não quero. Então, você quer fazer negócio? Então, vamos sentar aqui, uma empresa ou um fornecedor. Olha, eu preciso de soberania nisso, nisso e nisso. Você pode me dar? Senão, eu vou ter que buscar no mercado outra opção. Então, nós temos também a capacidade de influenciar como, não só compradores, mas em muitos casos, você pode tentar estimular a produção nacional. Também é uma outra discussão, né? Porque é mais complexo. Se você vamos fazer os chips no Brasil, então é mais fácil falar do que fazer. Então, nós temos que ver chips de que complexidade. Os mais avançados, sofisticados, Taiwan produz, né? E a empresa holandesa tem uma das poucas máquinas de litografia ultravioleta extrema, né? Então, mas são os mais sofisticados chips. Agora, chips de complexidade média, nós temos uma indústria que poderia tentar aumentar a produção local. Mas tudo isso não vai ser em poucos meses. São uma questão de anos de investimento, políticas públicas. Por isso que a gente tem que discutir e ver como é que a gente enfrenta esses desafios. Perfeito, embaixador. Inclusive, já vou até passar para a Amanda uma dúvida que me surgiu, porque eu acho que a gente falou aqui sobre um ponto-chave das políticas digitais e de dados que tem permeado, que é como que a gente constrói uma soberania sem nos isolar, né? Como que a gente faz cooperações. Em um mundo em que a gente começou a falar de colonialismo digital, que a gente está falando de 3 empresas que controlam 70% do mundo digital hoje, e elas chegam nos países em desenvolvimento e colocam data centers que tomam um monte de água. Como que a gente constrói um mundo em cooperação para desenvolvimento de tecnologia que consiga nos beneficiar também? Bom, o debate da inteligência artificial é algo novo. Não sei se a gente previa essa rápida crescimento do consumo da inteligência artificial, mas a estrutura é a mesma, se a gente for entender o Brasil como periferia
e o centro, né? Então, essa relação do Brasil na periferia, desde a primeira Revolução Industrial e vários outros processos tecnológicos. Dentro da bibliografia, a gente sabe que um país ele só pode dar um salto tecnológico se ele faz algumas opções. A primeira delas, investir massivamente em ciência, né? Aquela expressão gastar dinheiro, queimar dinheiro em ciência, porque a gente sabe que a ciência ela não é previsível, a gente vai ter que investir em muitos tipos de investigação até a gente chegar numa patente, até a gente ter o salto tecnológico. Então, com certeza, investimento em ciência. Outra opção, transferência tecnológica. Transferência tecnológica entra na dinâmica da geopolítica dos países aliados, né, da capacidade de cooperação que a gente tem com países que já estão avançados nessa área científica. Então, eu enxergo hoje que o Brasil, para entrar nessa corrida tecnológica, precisa estar fazendo essas duas ações, né? E acho que a gente tem aqui os convidados certos para debater. Investir em ciência, e quando a gente fala investir em ciência no Brasil, a gente está falando em investir nas universidades e, por consequência, investir nos cientistas, nos pesquisadores que vão ter condição de nos indicar esse caminho, porque é imprevisível, né? A capacidade tecnológica, a gente só vai colher os frutos se investir, né? A própria China, que o embaixador já comentou, é impressionante a produção de patentes, desde as universidades às empresas, porque o investimento de ciência é uma decisão do Estado. E acho que é esse caminho que o Brasil vem buscando construir, e é muito importante que a gente siga nessa corrida aí pela ciência e tecnologia. E a cooperação tecnológica, aí sim, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? Porque o mundo hoje é um mundo complexo, é um mundo de disputa, existem inúmeros debates, né? Na crise do multilateralismo, essa queda hegemônica dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala sobre hegemonia, a gente está falando sobre poder bélico, poder econômico, mas também poder científico, né? O poder científico sempre foi algo que colocou os Estados Unidos nessa liderança hegemônica. E nesse momento que a gente vê a queda hegemônica dos Estados Unidos e uma ascensão do poder da China, que a China ela pode ter essa diplomacia silenciosa, de cooperação comercial, mas também está crescendo a sua capacidade de projetar poder com seus parceiros, nós vamos nos fazer uma pergunta: onde vai estar o Brasil nessa disputa? Esse novo mundo multipolar, ele não é mais pacífico. Ele é um mundo de disputas regionais. E nós precisamos estar muito atentos, principalmente porque, por mais frágil que seja a nossa soberania digital, a nossa própria ciência nessa corrida, nós somos o destaque da região, da América Latina. Nós, com o México, temos uma capacidade científica de universidades que pode garantir a soberania da região também. Então, é um momento muito importante para o Brasil, e acredito que essa questão de uma tecnologia pública também é algo que a gente tem que trazer para os debates. A inteligência artificial também envolve uma questão da ética. Então, o que a gente tem visto nas guerras hoje? A guerra do Irã, né? A gente tem visto o uso de inteligência artificial no campo militar, nos mísseis. Então, é por isso que a gente está vendo cada vez mais atentados, porque a inteligência artificial está desde a geolocalização a uma capacidade de projetar inúmeros cenários de guerra e ser decidido a partir desse cálculo frio. Então, a inteligência artificial também tem que entrar num debate político público de interesse nacional, de interesse das pessoas. E nós não podemos ser simplesmente os consumidores da IA, porque o Brasil é extremamente rico, né, em diversidade, em inteligência, e a gente tem que produzir também essa tecnologia, e muito menos apenas receber a infraestrutura de multinacionais estrangeiras, como você falou, está concentrado o poder, concentrado essa dinâmica do conhecimento. Então, acho que a NPG promove esse debate, mas de uma maneira muito responsável, porque também luta por isso, né? Então, é uma luta constante. O Brasil é um
um país riquíssimo, a gente não pode esquecer disso, e importante nessa disputa de um novo mundo, né? Para onde vamos levar esse avanço tecnológico? Ele vai ser para uma maior produtividade que leve ao descanso do trabalhador, para a gente ter inovações importantes, ou para mísseis balísticos acertar escolas? Então, acho que esse debate é muito importante. Perfeito. E aqui para passar para o Hugo, resgatando um pouco do que a Amanda falou agora, sobre as universidades, as pesquisas, a ciência nisso tudo, né? Eu acho que a gente tem esse lugar que a Amanda falou muito bem, de que nós temos que produzir a nossa ciência, a nossa própria IA, os nossos próprios plataformas, com a nossa ética sendo debatida, com a proteção dos nossos dados e claro, né, buscar essa soberania. E, Hugo, o que eu queria te perguntar é como que o que tem sido trabalhado nessa área de inovação digital, de IA, no MCTI, tem pensado as contribuições desses avanços, não só para a tecnologia brasileira, mas para os estudantes, para os pesquisadores que vão estar nessa área e que vão se beneficiar disso. Bom, Gabi, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com minha amiga Amanda, meu amigo embaixador Eugênio. A gente realmente tem uma... Que bom, né? O governo, né, Eugênio? A gente que está alinhado nas coisas que a gente tem dito aqui, né? Então, tem sido uma alegria para a gente poder trabalhar nisso. Só me recordando, né? Estive presidente da NPG de 2008 a 2010. Já são 15 dias. Estive diretor de Ciência e Tecnologia 2 anos antes. E estive diretor de Ciência e Tecnologia da Uni também. Então, como diz a nossa ex-presidente da Uni, a Vicky Barros, ela fala, seu caminho era inexorável de ir parar na MCTI, não tinha como você ir parar em outro lugar. E depois disso, eu sou professor universitário e sou pesquisador da área de IA também. Então, fez todo sentido a convocação da ministra Luciana para que a gente pudesse vir aqui ajudar a tocar essa pauta, porque realmente é a pauta do momento. Eu diria, já fiz esse comentário algumas vezes, né, que assim, eu pesquiso IA há 20 anos. Em 2026, faz literais 20 anos que eu estou trabalhando nessa área. E IA não é apenas modelos de linguagem. IA não é apenas ChatGPT, Gemini e afins. IA é um campo de pesquisa muito maior do que isso. IA é um campo que envolve redes neurais artificiais, otimização bem inspirada, sistemas fuzzy. Parecem nomes difíceis, mas de fato a gente já está trabalhando, já tem um grande arcabouço de pessoas. A gente já tem uma capacidade instalada de pesquisa, de formação de pessoas e nas grandes universidades que já vem trabalhando nessa temática. Tem um número que eu brinco com ele que eu falo que é o Data Hugo. Assim, fui eu que inventei esse número, mas ninguém disse que eu estou muito errado até hoje. Eu diria o seguinte, que 95% dos problemas que a gente precisa resolver no campo da IA não demandam grandíssimos modelos de linguagem, como um ChatGPT, que necessita de bilhões de parâmetros, que necessitam de data centers que consomem megawatts de energias, que precisam de um monte de água para resfriamento. Hoje tudo bem, o resfriamento está reduzindo, mas ainda tem muitos que estão implementados aí pelo mundo. Então a gente tem, dentro do Brasil, já um ecossistema bastante pungente na área de IA. Por exemplo, posso dar alguns exemplos, mas um que eu gosto muito. Você tem hoje, por exemplo, a questão do processamento de imagem. Quando a gente faz aquela questão de leitura facial, aqui são modelos de IA. Quando eu quero pegar uma praga, e nós estamos falando do agro, que hoje corresponde a 22%, 23% do nosso PIB, nós podemos detectar um problema dentro de uma plantação, uma praga, através de imagem de drone. Isso não é ChatGPT. Isso são outros tipos de modelos baseados em redes neurais convolucionais. Tem diversos tipos de funções que a gente pode otimizar utilizando essas ferramentas. Por que eu faço esse preâmbulo, Gabi? Porque se a gente está falando de ciência, é importante a gente não achar que a IA nasceu em 2023 com o ChatGPT. 2022 o que equivale. Então, é um campo de pesquisa muito grande, que tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de IA, tem 20 e tantos anos que já existe, né? É uma temática que tem grandes pesquisadores aqui no Brasil. A gente tem, inclusive, vou ressaltar isso, né? Tem agora, intermédio do embaixador Eugênio, nós e o MCTI ajudou nesse processo, indicou a professora Tereza Ludermir, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Ela participa do painel mundial da ONU a respeito de IA. Então, foi uma construção feita pelo Itamaraty. A professora Tereza foi indicada através aqui de uma articulação mundial para você ver que o Brasil não começou essa semana. E aí eu caio nisso, né? Eu, como
Na época de estudante, eu me lembro. Inclusive, as pautas, Gabi, são muito parecidas. E algumas delas nós estamos quase conseguindo vencer hoje, como a questão dos direitos previdenciários. Você não sabe a alegria que eu tô quando eu vi essa pauta, quando eu fiquei sabendo, quando eu vejo no Instagram. E eu acho que a galera tem que continuar na pressão, porque a gente tem ainda outras coisas para a gente conseguir avançar. Aumentar o valor das bolsas, que ainda é difícil. Como é que eu vou falar para o meu aluno, fique aqui para ganhar uma bolsa de doutorado? Sendo que no mercado, eu que sou da engenharia e da computação, ele vai ganhar alguns dólares a mais. Então é um processo complicado e a gente sabe disso. Mas a grande questão é que a gente também está trabalhando aqui dentro do PEBIA diversas frentes. E o PEBIA tem 5 frentes principais, que a gente chama dos eixos, que a gente chama de eixos. E esses eixos estão elencados dentro das ações estruturantes que a gente chama. E dentro dessas ações a gente tem o eixo 1, que é relativo sobretudo à questão do hardware. O embaixador Eugênio falou, Amanda falou como isso é importante. A gente não produz o hardware especialista nisso no Brasil. E nem comprado a gente tem aqui. Se a gente quiser rodar modelos próprios, a gente tem como rodar em nuvens ou em sistemas brasileiros. O eixo 2, que é o que eu acho que a NPG tem que estar ligado, quebrando a quarta parede. A NPG tem que estar ligada. É o eixo da formação. Capacitação de pessoas. Mas aqui nós não estamos falando apenas de formar mestres, doutores ou engenheiros ou cientistas de computação. A gente tem que olhar os professores dentro da escola, que orientam, que são professores de crianças pequenas, de adolescentes. Como que a IA pode auxiliar no processo pedagógico? E na fábrica? E no dia a dia do trabalho? E no dia do escritório? Essas pessoas precisam ser requalificadas. Temos um terceiro eixo, que é o eixo da IA para o governo, e aqui assim a gente tem trabalhado muito fortemente com o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Por exemplo, o maior projeto que está envolvido nisso, que é o projeto Inspire, que é o projeto para organizar as bases de dados nacionais. O principal foco do projeto Inspire é organizar modelos de linguagem, organizar modelos de IA e, sobretudo, a infraestrutura nacional de dados. Que é isso que a gente tem que fazer. Gente, o Brasil tem um monte de boas bases de dados. DataSUS, CadÚnico, Receita, dados de Estado, dados de governo. Então a gente tem um monte de bons dados que precisam ser, obviamente, organizados, colocados no mesmo formato, para que a gente possa utilizá-los para, eventualmente, treinar modelos, fazer BIs e tomar decisão baseada na informação. Não cabe mais decisão em feeling. A quarta vertente é IA para a indústria, porque não tem jeito. Não sejamos aqui inocentes a ponto de achar que a universidade vai dar conta do mundo. Posso falar porque eu estou dentro da universidade, já sou professor há alguns dias, desde 2014. Então, como professor, eu digo, a gente tem as nossas limitações na universidade. Claro que a gente pode fazer processos e projetos com o governo, mas a gente precisa do setor industrial, precisa gerar emprego, mas olhando para o quê? Para a indústria nacional, do ponto de vista soberano. Como a Amanda falou, e eu assino embaixo, a gente não pode ser apenas refém da tecnologia estrangeira. A gente não pode apenas comprar tecnologia e acontecer o que acontece hoje. De fato, no Brasil, a gente perdeu muitas ondas tecnológicas. É muito legal, podemos falar da Embrapa, da Petrobras, podemos falar da Embraer. E o que mais? A gente meio que fica aqui. Vai ter um outro exemplo, uma grande empresa de engenharia como a VEG Motores, que fica lá em Santa Catarina, que é uma empresa nacional muito importante. Mas e aí? E o quinto eixo, que é o eixo importante, que é o eixo da governança. O eixo da gente falar sobre regulação, né? Uma briga tremenda que está acontecendo. O Congresso agora está mais tranquilo, mas foi um evento a gente conseguir discutir essa regulação. O embaixador Eugênio foi um parceiro aqui, a gente discutiu o PL da IA, né, que foi feito ali sob liderança da Casa Civil, em diálogo com o parlamento, porque quem legisla é o legislativo. Então a gente tem tranquilidade. Mas, obviamente, que o governo precisa contribuir. Então são esses os 5 principais eixos. Aqui tem cada um deles se destrincha em muitos outros. Mas eu acho que o importante aqui, Gabi, é a gente focar no eixo 2, que eu acho que é aquele que tem impacto direto na vida dos pós-graduandos. Aqueles que, em primeiro lugar, vão olhar esse podcast. E a nossa opinião é que a gente precisa ter projetos, e estamos trabalhando em vários projetos e programas de formação, qualificação, requalificação, e, sobretudo, de forma como que a gente forma esse pós-graduando nesse mundo de hoje. Não é um processo fácil. Acho que a Amanda falou o termo. Isso aqui é tudo muito novo. Tá todo mundo meio que aprendendo agora. Porque o boom aconteceu em 2023. Né? Embora a gente esteja trabalhando nisso há décadas,
Em 2023 é que isso virou, digamos assim, moda no mundo. E por último, para não dizer que não disse, o PBIA surge a partir dessa ideia. A gente estava num processo de atualização da estratégia brasileira de IA. Uma estratégia, ela tem muito direcionamentos. Devemos, faremos, tentaremos, né? É sempre um negócio que dá direção. E o presidente Lula pediu para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a ministra Luciana e equipe, com forte atuação da nossa secretaria, da CETAD, que eu trabalho com o secretário Henrique Miguel. Eu não estava lá ainda, então não vou ser pai desse filho, mas participei das oficinas de elaboração na época. E o que acontece é muito simples. O presidente Lula pediu um plano, que ele falou, com o plano a gente tem rumo, tem direção, tem dizendo para onde vai o recurso, e mais do que isso, a gente tem uma bússola que diz qual vai ser esse caminho. E desde então, eu lá no departamento, no DECT, tenho trabalhado manhã, tarde e noite no PBIA. Digamos assim, é a minha única tarefa. E eu não morro de tédio. Posso morrer de qualquer outra coisa. Tem coisa para fazer, né? Obrigado, Gabi. Obrigada. Pessoal, eu acho que uma coisa que a gente entendeu aqui é que o debate de digital, inovação digital, soberania, IA, ele vai impactando todas as nossas áreas, né? Eu acho que o Hugo lembrou muito bem como isso impacta nós, estudantes, pesquisadores, que vamos ter que fazer nossas pesquisas nesse meio, que vamos ter que ser professores e pesquisadores dentro dessa realidade. A diplomacia está tendo que atuar muito fortemente para lidar com os desafios que isso traz para a gente, né? Na relação com os países, na importação de tecnologia, e como que a gente vai mesclar a cooperação com o desenvolvimento da nossa indústria nacional. E aí, agora, para nossa rodada, vou dar mais uma rodada pro pessoal, eu sei que todo mundo ficou anotando, tem mais comentários a fazer. Eu quero que a gente faça um esforço um pouco chato de fazer em análise, mas pensar qual que são os próximos passos, né? Para onde a gente está indo com o Brasil? O que a gente ainda pode, no nosso momento de esperança tecnológica, imaginar que o Brasil pode chegar com os esforços que a gente tem, cada um fazendo nas nossas áreas. Começar com o nosso embaixador. Obrigado. Acho que a primeira coisa, a gente tem que ter essa consciência, embora os especialistas estejam acompanhando, e as pessoas estão se dando conta pouco a pouco, né? Mas tudo que a gente fala hoje, que define o futuro da economia, da sociedade, passa pela tecnologia, inclusive a inteligência artificial. Agora, recentemente, teve o caso da ByteDance, que é a dona do TikTok, né? Estava sendo obrigada pelo governo norte-americano a vender o TikTok nos Estados Unidos. E parece que eles preferem não vender e sair do mercado norte-americano do que passar o algoritmo para quem fosse comprar. Porque o algoritmo vale mais do que o mercado norte-americano, os milhões de usuários que eles têm, como TikTok lá. Você vê assim, isso mostra que esses novos campos de batalha hoje passam pelo software, não só hardware, que é infraestrutura, porque você vai falando dos semicondutores, mas minerais críticos, né, que são essenciais para a transição energética, terras raras. O Brasil, como você sabe, tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com 23%. Agora, a nossa produção é menos de 1%. Então, não adianta ter debaixo do solo se não é explorada. E, ao mesmo tempo, nós estamos tentando descobrir como é que a gente sai disso, né? Não dá para simplesmente pegar as terras raras e vender como se fosse commodity. Porque aí você depois compra o produto processado, outras tecnologias que virão com aquelas terras embutidas ali, só que 10 vezes mais caro, ou sabe-se lá quanto, né? Então, isso já está claro. A gente tem que tomar as decisões para poder dar esse salto tecnológico que a Amanda estava falando, né? Que nós estamos numa armadilha da renda média. A gente não para você desenvolver a indústria nacional, ela vai precisar de tecnologia e inovação, porque senão ela não consegue dar esse salto. E, claro, da parte do governo também, nós não podemos ficar trabalhando nessa área como se fosse tudo igual a 10 anos atrás. A gente hoje investe em P&D 1,2% do PIB, que é muito pouco. Mas a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação propõe aumentar isso para 2% do PIB até 2034. Então, você quer quase que dobrar. Então, se você conseguisse chegar nesse ponto, né, aí você pode dizer, não, realmente agora ciência e tecnologia é uma prioridade. E o Brasil está colocando recursos, né, para isso. Então, para a gente sair, para não ficar na maldição das commodities, né,
que a gente ficar condenado, embora seja ótimo que a gente possa ter essa exportação e balança comercial com superávit, e só que nós temos que pensar no futuro da economia, que vai ser o futuro da nossa sociedade, que sem a tecnologia, sem IA, nós vamos ficar para trás. Então, a importância do PBIA, e aí você tem tanto o fomento, né, da pesquisa e do desenvolvimento da tecnologia, que é o espírito do PBIA, ao mesmo tempo você tem a regulação acontecendo, né, de forma paralela, mas para a gente ter essa inovação responsável, né? Que não adianta fazer de uma forma que depois vai trazer mais prejuízos, sobretudo para o cidadão. Então, acho que proteger o cidadão é essencial. Então, a gente está buscando esse equilíbrio. O Brasil vai encontrar sua própria saída com equilíbrio e discussão num debate democrático. Porque hoje até a democracia está sendo atacada, né? Então, é o multilateralismo, são as instituições democráticas, e isso nós temos que justamente nos unir e trabalhar no sentido contrário, né? Defendendo as boas causas. Perfeito. Amanda, parece que a gente, enquanto país desenvolvido, só vai acumulando mais desafios, né? Com certeza, a gente precisa quebrar, né, esse ciclo histórico da dependência. Acho que a teoria da dependência já nos ensina que nós precisamos ter essa soberania, né? A gente fala sobre soberania, né, mas não é vazio. Soberania é poder. Então, nós precisamos ter tecnologia, liderar esse debate sobre inteligência artificial a partir de uma capacidade pública para a gente ter poder e garantir aí a América Latina como um território de paz, uma projeção do Brasil. O Brasil tem uma diplomacia admirável, né? Uma diplomacia da paz, uma diplomacia contra os conflitos do mundo, mas para a gente ter voz no mundo, a gente vai precisar estar nessa corrida, né? Então, existiu já a corrida espacial, ainda estamos em muita corrida espacial, mas hoje, com certeza, a corrida da inteligência artificial vai ser determinante. O embaixador falou sobre a questão das terras raras e os recursos, as commodities, o petróleo, o gás natural, eles são recursos limitados, né? Então, existe uma disputa de mercado no mundo. E vai ser fundamental para o Brasil, para a juventude brasileira, que a gente dispute os rumos das terras raras. E nós já tivemos na história do Brasil uma luta muito bonita, que foi a do petróleo, e que a juventude brasileira liderou essa luta. O petróleo é nosso. Então, agora, não tenho dúvidas que o momento é liderar no debate público, num debate contra o negacionismo científico, porque a gente ainda não superou essa batalha, a defesa das terras raras para o povo brasileiro a partir de uma estatal, né? A partir de uma empresa que dê conta de colocar ciência e tecnologia, de fazer investigação, mas de defender esse recurso do Brasil para que a gente não volte numa tendência aí da periferia de apenas escoar as commodities, né? Inclusive para a China ou para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Soberania é você ter autonomia de escolha, né? Se eu vou vender, se eu não vou vender, para quem eu vou vender, se eu vou transformar isso em tecnologia, em produto. Lembrando, né, que para a nossa juventude trabalhadora científica, nós precisamos de indústria. Não dá para a gente lutar para ser doutor e depois estar num subemprego. E para a gente ter indústria, a gente vai ter que entrar nessa disputa das terras raras. Então, acho que isso, esse ano, não vai poder sair da boca da juventude. Vamos colocar isso na nossa agenda. E é um destino para o Brasil, né? O Brasil é um país riquíssimo, é um país privilegiado, um país continental, que tem acesso a petróleo, água, terras raras. E a gente precisa ter a consciência de que essas disputas do mundo, elas vão ser determinantes para a nossa soberania. Para a gente ter uma projeção de poder, uma política externa, né, que vai chegar nos BRICS e vai falar de forma altiva, ou vai chegar na ONU e também vai ter uma posição respeitada, nós vamos precisar de poder e, com certeza, a inteligência artificial está aí. E então, o nosso papel aqui como pesquisadores pós-graduandos é entrar nesse processo de formação para essa nova realidade. Exatamente, Gabi. Então, o que a gente pensa é o seguinte, ao fim e ao cabo, tem 3 grandes coisas que a gente precisa na IA. Um é dados, você não faz IA sem dados. A segunda é ter hardware. E a terceira é ter gente, recursos humanos, pessoas.
Claro que isso se destrincha em muitas outras questões. Por exemplo, o embaixador Eugênio falou aqui de forma muito clara. Nem tudo se resolve no curto prazo. O governo não vai ser irresponsável de dizer, relaxem, ano que vem a gente está com tudo resolvido. Isso não vai acontecer, mas tem coisas que a gente consegue fazer mais rápido. Produzir chip, gente, não é que produzir chip de GPU é difícil. É que tem 2 empresas no mundo que conseguem fazer isso. Um mercado extremamente concentrado, que as maiores nações do mundo não conseguem fazer. Tem quase tudo em Taiwan e um pouquinho na Holanda. A China não faz no nível que se tem lá. Os Estados Unidos piorou. Europa não chega, a Austrália, ou seja, Japão, de altíssima tecnologia, também compra essa tecnologia, porque não tem como. Agora, tem várias outras coisas que a gente pode fazer e ir ganhando território, ganhando espaço. Penso que a questão de quando a gente vai trabalhar com IA, você tem a questão do hardware, mas tem a questão do software. Para você rodar um modelo, seja ele de linguagem ou não, você tem o que a gente chama de pilha de software. E pilha de software significa que a gente pode ir trabalhando aqui nessas camadas. Isso a gente já tem mais parceiros no mundo que fazem muito bem. E software a gente precisa de hardware, mas claro que a gente precisa de gente. Então, se a gente forma boas pessoas, faz a tal da transferência de tecnologia, que eu acho que a Amanda falou bastante nisso, e aí eu falo, gente, transferência de tecnologia, primeiro, não acontece rápido, mas ela acontece. E o software demanda menos trabalho de manufatura. Nós não sabemos agora, daqui a pouco a gente está fabricando caça. Como que a gente não consegue fazer programa de computador? Sim, nós podemos fazer isso. Neste momento, nós vamos ter que comprar o hardware. Vamos ter que comprar um supercomputador. Vamos ter que fazer os Centros Nacionais de Processamento de Alto Desempenho, que são os CENAPADs. Nesse primeiro momento, talvez tenha que ser compra. Mas a gente compra, aprende a operar, aprende a fazer os programas e, em paralelo, a gente vai tentando avançar na questão dos chips. E por último, que eu acho que é o mais importante, para este público, que tudo acaba sendo importante igual, é que a gente precisa formar pessoas. E aqui, quando eu estou falando de pessoas neste nível, aí sim eu estou falando de desenvolvedores, de gente que vai fazer inovação, de gente que vai pensar como é que isso aqui vai melhorar. E para isso eu preciso dos recursos humanos de altíssima capacidade. Aqui eu estou falando de mestres, estou falando de doutores, de pesquisadores nas universidades, de grupos de pesquisa de professores. Eu vou dar um spoiler, mas eu não vou muito fundo. Nós estamos lançando um programa daqui uns dias, assim que a minha chefe ministra voltar da licença médica que ela tá, a gente já está organizando isso, nós estamos fazendo um grande programa que envolverá aproximar a academia da universidade na formação de recursos humanos de altíssima capacidade. Por mais que a gente tenha avançado, e eu acho que a gente avançou muito, da época que eu fiz faculdade, faz 2 anos, 2002 a 2006, né? Então, dessa época para cá, eu escutava muito isso, a gente tem um abismo entre a universidade e as empresas. Acho que nós já avançamos muito, sobretudo nas universidades centrais, né? Mas ainda falta bastante. Ainda falta o empresário enxergar, e eu estou falando dos grandes empresários, entenderem que fazer inovação e contratar doutores não significa jogar dinheiro fora ou recursos a fundo perdido. Pelo contrário, você vai arriscar em ideias, mas aquela que der certo, você pode ganhar muita grana com isso. E é isso que os países centrais fazem há muito tempo. Porém, no Brasil, é mais fácil aplicar no mercado financeiro, que é dinheiro rápido, é dinheiro para amanhã. Então, nós estamos trabalhando, já temos várias iniciativas, como a Lei de TICs, como a Lei do Bem, mas a gente ainda precisa avançar mais. E a partir dessa conversa, nós estamos querendo lançar esse programa, a NPG será convidada, vou chamar o nosso presidente Vinícius, certamente o embaixador estará lá, a Andi estará lá, Amanda, conto com vocês, para que a gente lance esse programa, que é mais uma etapa, mais um pensamento diferente de como nós podemos fazer isso. A ideia é, precisamos aproximar a academia do setor produtivo nacional. É assim que todas as grandes economias do mundo se desenvolveram. E é isso que o Brasil vai buscar fazer. Perfeito, Hugo. Aí até pegando esse gancho para chamar vocês para acompanharem a NPG nas redes, Instagram, Twitter, no nosso site, porque esse está sendo, sim, um grande debate da NPG, né? Como que a gente vai fazer essa interação entre indústria e universidade, como que a gente vai formar os doutores e mestres que vão desenvolver nosso país, que vão criar esse cenário que a gente discutiu aqui hoje. Pessoal, agradecer muito a presença de vocês, foi muito enriquecedor. Quem sabe a gente faz uma parte 2, porque eu acho que a gente acabou abrindo várias caixinhas e tantas coisas legais para a gente falar,
tantas perguntas que eu fiquei. Mas agradecer mesmo, Hugo, embaixador, Amanda, por participarem aqui com a gente hoje. Obrigadíssimo. Obrigada, Gabi. Obrigado. Então é isso, gente. Estamos encerrando mais esse episódio do Pod Pós. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, ir nas nossas redes, falar lá, comentar, que é muito importante para essa informação, esse debate aqui chegar em mais pessoas.